Todos abriram no Evangelho de João, capítulo 17, amém? Eu vou ler todo o texto, porque vai ser muito importante para o que vai ser ministrado, porque eu vou evitar repetir novamente a leitura. O texto bíblico diz assim: depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como eu lhe deste a autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. É como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste.
eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Glória a Deus. Amados irmãos, as narrativas e os episódios que João escreve no seu evangelho, em sua maioria, se não em todo e completo, ele foi testemunha dos acontecimentos. É por isso que ele escreve no capítulo 19, no versículo 35, ele diz assim: aquele que viu isso dá testemunho. E escreve mais: e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. E João, ao escrever o seu evangelho, ele tem um propósito. É por isso que eu percebi algo comum no evangelho de João. Todas as vezes que ele vai relatar, narrar um episódio que aconteceu em certo lugar, ele termina assim: e muitas pessoas creram. Sabe por quê? Porque o propósito, o objetivo de João era narrar os acontecimentos, aquilo que Jesus Cristo falou e fez, para que os seus leitores creiam que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E daquilo que João registrou no seu evangelho, e os outros evangelistas também, muitos deles registraram a intensidade da vida de oração de Jesus. Porém, pouco se registrou as orações que Jesus Cristo fez. E levanta-se uma curiosidade: o que Jesus Cristo falava para Deus Pai? Nós podemos observar que certo dia Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar a oração do Pai Nosso. Quando nós lemos o relato do Getsêmani, nós também temos a descrição da oração de Jesus. E na cruz também Jesus Cristo orou. Porém, não há nenhum outro evangelho, uma oração tão completa, tão extensa e tão detalhada de Jesus, que é a oração sacerdotal. Que, em outras palavras, é uma oração intercessória. Jesus está intercedendo ao Pai. E para nós nos situarmos na oração sacerdotal de Jesus, no contexto, nós precisamos voltar a alguns capítulos anteriores, o capítulo 13, mais especificamente. João relata no primeiro versículo do capítulo 13 o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus dá início aqui um sermão. Na verdade, um sermão cheio de ensinamento, cheio de ânimo, de encorajamento, de exortação, mas ele também trazia muitas realidades. No capítulo 13, é lá onde Jesus vai ensinar os seus discípulos que é necessário servir uns aos outros. Sabe como é que Jesus Cristo ensina os seus discípulos a servir uns aos outros? Ele lava os pés dos seus discípulos. É lá, ainda no capítulo 13, que ele revela e fica angustiado por causa da traição e do traidor, Judas Iscariotes. É lá que ele revela que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Mas quando chega no capítulo 14, ele se volta aos seus discípulos e diz: olha, não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, creiam em Deus,
creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito para vocês, porque eu vou, mas eu vou voltar e eu vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. É no capítulo 14 que nós temos uma resposta, uma das mais conhecidas. Tomé chega para Jesus e diz: mas como é que a gente vai chegar ao Pai? Que caminho é esse que tu está falando? Jesus se volta para Tomé e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Mas é lá no capítulo 14 também, que ele começa a falar que viria o Consolador. Outro Consolador. Aquele que viria fazer companhia para os discípulos. No capítulo 15, Jesus vai informar os seus discípulos, ou alertar os seus discípulos, ou torná-los cientes de que eles são totalmente dependentes dele. Sabe que Jesus Cristo fala para os seus discípulos? Ele diz assim, sem mim, nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. E ele fala da comunhão contínua que eles deveriam ter com ele, amando uns aos outros. Quando chega no capítulo 16, Jesus vai mostrar uma realidade. Que muitos crentes modernos, ao ler esse capítulo do sermão da despedida de Jesus, poderá se escandalizar, porque ele aprendeu na sua comunidade cristã que crente não sofre, que crente não pode adoecer. Tu é crente, está doente, é falta de fé. Eles foram ensinados de forma equivocada de que se crer em Jesus no mundo não teremos aflições, mas Jesus vai ensinar e alertar os seus discípulos que eles no mundo serão odiados, que eles seriam expulsos das sinagogas, que muitos deles seriam mortos, eles iriam ficar tristes, eles iriam chorar e lamentar. Mas ele finaliza o capítulo animando os seus discípulos. Ele diz assim, mas o Consolador vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. O Consolador vai guiar vocês em toda a verdade. O Consolador vai anunciar a vocês o que vai acontecer. E esse Consolador, ele glorifica Jesus Cristo. Jesus finaliza a sua pregação, o seu sermão, com estas palavras. Capítulo 16, versículo 33, ele diz assim, falei essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Diante de um sermão de ânimo, de alerta, de consolo, de despedida, Jesus para o seu sermão, finaliza o seu sermão aqui e começa a falar com o Pai e começa a interceder. E a oração de Jesus, de forma didática, dividi ela em 3 partes. A primeira parte é Jesus ora por si mesmo. A segunda parte é Jesus ora pelos seus discípulos. E a última parte é Jesus ora por você. Jesus orou por você.
E nós vamos conhecer isso hoje. A primeira parte da oração de Jesus está no versículo 1 ao 8. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar. Jesus pede ao Pai: Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. E ele vai falar para o Pai: olha, Pai, eu glorifiquei a ti. E ele vai relatar como ele glorificou ao Pai no seu ministério. No versículo 2 e 3, ele vai relatar que glorifica ao Pai concedendo a vida eterna àqueles que o Pai lhe deu. No versículo 6, ele manifesta o nome do Pai ao mundo. No versículo 7, ele faz conhecer ao mundo a autoridade que o Pai deu a ele, a fonte da autoridade na qual Jesus exerceu o seu ministério terreno, foi dado pelo Pai. E no versículo 8, ele glorificou ao Pai, porque aqueles que o Pai deu a ele, creram que tu me enviaste. Ouvir essa parte da oração de Jesus é entender que mesmo Jesus sendo Deus, esvaziou-se da sua glória. E agora ele está dizendo: Senhor, glorifica a mim com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Mas ele, sendo Deus, se fez homem. Ele, estando nas alturas, desceu. Ele, sendo eterno, entrou no tempo. Ele, sendo criador da história, entrou na história. Ele, sendo o criador, se fez homem e criatura. Ser humano, sentiu as nossas dores. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser zombado, desprezado. Ele sabe o que é ser traído. O texto da carta aos Hebreus vai falar que ele foi tentado em tudo. Ele passou por todas as provações terrenas, porém sem pecado. Porém sem pecado. E olhar para ler a oração de Jesus nessa primeira parte é entender que ele negou a si mesmo. E a nossa salvação foi garantida pela ação, atitude de Deus em negar a si mesmo, em se entregar e tomar o nosso lugar. A ação de Deus nos trouxe a graça, o favor que nós não merecemos, a salvação. A segunda coisa que nós podemos observar no início da oração de Jesus é que o relacionamento que Jesus tinha com o Pai, ou o relacionamento triuno de Deus, não é exclusivo. Nós também podemos ter relacionamento com Ele. É por isso que ele vai falar da vida eterna. E ele vai descrever a vida eterna, ou conceituar a vida eterna.
Ele vai dizer assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. A vida eterna é conhecimento de Deus. E quando a palavra de Deus fala de conhecimento, não está falando de informações, porque isso é gnosticismo. Não adianta ter informações sobre Deus. Conhecimento de Deus aqui é relacionamento. A vida eterna é esta. Tenha relacionamento com Jesus. Tenha relacionamento com o Pai. Glória a Deus. Meu amado irmão, amado visitante, você que ainda não tem relacionamento com Jesus, a palavra de Deus está falando com você. O relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é exclusividade. Você pode se relacionar com Deus também. Você tem a oportunidade hoje de restaurar o seu relacionamento com Deus. Você tem a oportunidade hoje de consertar a aliança que foi quebrada com Deus. Você tem a oportunidade hoje de ser renovado, de ser restaurado, de ser erguido por Deus. Se você crer e se entregar, Jesus estará aqui. É Ele que restaura. Na continuação da oração de Jesus, Jesus agora vai orar pelos seus discípulos. E a oração aos seus discípulos, por seus discípulos, está do versículo 9 ao versículo 16. E Jesus ora para que os seus discípulos permaneçam, perseverem, sejam consagrados, santificados para fazer a vontade de Deus. No versículo 9, ele vai falar que os discípulos são do Pai. No versículo 10, ele vai dizer que neles eu sou glorificado. No versículo 11, ele vai dizer que os discípulos continuam no mundo. E ele pede: Pai, guarda-os, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus está prestes a subir a cruz, a deixar o convívio terreno com os seus discípulos. E a oração de Jesus é: Jesus, não deixa eles ficarem intrigados um com o outro, não. Que eles sejam um, que eles andem em um só pensamento, em um só caminho, em um só propósito. No versículo 12 ele diz: eu guardava-os, eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto Judas, como já estava escrito. No versículo 13, Jesus revela para os seus discípulos que vai junto ao Pai, para que os seus discípulos tenham a minha alegria completa em si mesmo. No versículo 14, ele vai falar: tem dado a tua palavra, o mundo os odiou. Ele vai relatar: Pai, eu tenho dado a minha palavra a eles, mas o mundo os odiou. Porque assim como odiou a mim, eu não sou desse mundo, eles também não são desse mundo. Isso nos faz lembrar que a nossa pátria não é terrena. A nossa pátria não está condicionada a um território geográfico. A nossa pátria é celestial. A nossa nação é a nova Jerusalém, que está adornada e preparada para os santos, para receber aqueles que creram em Cristo Jesus, que foram justificados, perdoados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo.
Glória a Deus. Mas no versículo 15 ele vai dizer: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Versículo 16, eles não são deste mundo. Sabe, amados irmãos, na caminhada cristã, você vai enfrentar oposições. Você vai enfrentar momentos de desânimo, de frustrações. Muitas vezes você ora, e você parece que nada acontece. Deus não responde. A situação continua caótica, o mar não se aquieta, o vendaval continua soprando, e o tempo vai passando, e parece que a fé da gente vai diminuindo, se esfriando. Mas saiba de uma coisa: Jesus Cristo já orava por nós. Jesus Cristo já orava pelos seus discípulos. Senhor, guarda-os. Senhor, protege-os. O diabo vai tentar nos derrubar. O diabo vai tentar nos convencer de que esse mundo é o nosso palácio, é a nossa terra definitiva. O diabo vai tentar tirar o nosso foco do reino de Deus, das coisas de Deus. Mas Jesus diz: Senhor, guarda. Pai, guarda eles, Senhor. Eu protegi quando eu estive na terra com eles, eu guardei eles, agora eu vou para ti. Guarda eles, Senhor. Protege-os, faz perseverar na fé, faz continuar a caminhada cristã, faz ele continuar pregando a palavra de Deus, faz ela continuar pregando o evangelho, faz ele continuar servindo no reino de Deus, faz ela continuar servindo, cantando com alegria na casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. O segundo pedido aos discípulos é: Senhor, santifica-os na verdade. Santifica-os. E aqui muitos confundem com santificação com o estado de alguém santo. E não é isso. Não é santificação posicional. A santificação aqui é uma ação, tem uma atitude. Jesus está dando o exemplo de si mesmo. Ele diz assim, eu me santifiquei, eu me consagrei, eu me separei. Separa eles também. A separação de Jesus, a consagração de Jesus, foi para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é salvar o pecador. E ele desceu, ele se fez homem, serviu, ensinou, foi levado à cruz, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi glorificado, e essa era a vontade do Pai para Jesus. E é isso que Jesus está falando ao Pai. Assim como eu me santifiquei, me separei para fazer a tua vontade, separa eles também para fazer a tua vontade. E essa santificação, ela é produzida pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. É por isso que não adianta esforço humano, não adianta obedecer rituais religiosos, porque se a palavra de Deus, que é eficaz, que é poderosa, que age, que opera, que traz vida aos mortos, que levanta o caído, que restaura o quebrado, se a palavra de Deus não age, não há separação, não há força, não há habilidade, não há poder para obedecer a Deus e nem fazer a vontade de Deus. É por isso que ele diz, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu amado irmão, você estar aqui neste culto, ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, ela está produzindo em você
santificação. A palavra de Deus está condicionando você a fazer toda a vontade de Deus. A palavra de Deus está renovando a tua mente para que você experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus faz isso, porque a palavra de Deus vai além de informações. A palavra de Deus é o próprio Deus agindo e tocando o seu coração, visitando não apenas os teus ouvidos, mas a tua alma. Ele chega na tua alma, ele enxerga tudo o que não é visível, ele sabe do que você precisa, ele sabe das tuas necessidades. E nesta noite Deus está agindo e visitando o teu coração, visitando a tua alma, porque esta noite vai ser diferente. Porque esta noite você vai sair daqui transformado, você vai sair daqui fortalecido, você vai ser levantado, restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A última parte da oração sacerdotal de Jesus, da oração intercessória. E quando eu li isso, já faz um bom tempo, mas eu fiquei impressionado. Eu nem existia e Jesus já orou por mim. A gente nem existia e o Senhor já estava orando por nós. Veja que, a partir do versículo 22, a partir do versículo 20, Jesus vai falar: não peço somente a estes. Anteriormente ele estava orando pelos seus discípulos. Mas agora ele vai estender a sua intercessão. Ele vai dizer: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Você estava incluído na oração de Jesus. Você estava incluído na oração de Jesus. Talvez você pense que uma irmã, um irmão, o pastor, interceda por você em oração. Mas saiba de uma coisa: o próprio Filho de Deus um dia orou ao Pai por você, especificamente. Eu peço por aqueles que vierem a crer, por meio da palavra que eles falarem, que os discípulos falarem. E a primeira oração de Jesus a respeito da igreja, que somos nós, é pela unidade. Senhor, eu quero que eles sejam um. E muitos, ao ler esse texto, eles já fazem uma interpretação moderna do texto, dizendo: não, essa unidade aqui é entre as denominações evangélicas. E a verdade é que não tem nada a ver com isso. A unidade está falando, começando da igreja local. Porque todos os seres humanos são indivíduos, um é diferente do outro. Tem temperamentos diferentes, personalidades diferentes, experiências diferentes, costumes diferentes. E Jesus Cristo está orando pela unidade da igreja, para que sejam um. E eu me recordo daquilo que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. A partir do versículo 1 ele vai dizer assim, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O exercício, as nossas diferenças, exige para nós sermos um, exige o exercício daquilo que Paulo chama de o fruto do Espírito. Você sozinho não é igreja, não é corpo de Cristo. Você é membro do corpo. Mas quando você está no corpo, você precisa suportar uns aos outros. Quando você está no corpo, você precisa exercitar a humildade. Quando você entra para o corpo, está reunido no corpo, você precisa ter domínio próprio. Você precisa exercitar a paciência. E é isso que Jesus Cristo está orando ao Pai. Senhor, que aqueles que vão crer, por intermédio da pregação dos discípulos, que eles sejam um, que eles suportem uns aos outros, que eles amem uns aos outros, que eles sejam humildes, que eles tenham domínio próprio, que eles exercitem o fruto, aquilo que o Espírito dá, que é o caráter de Deus. A segunda coisa, ou a segunda intercessão em relação à igreja. Jesus ora pelo grande dia onde a igreja estará com o Senhor para sempre. Veja no versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. O que Jesus Cristo está orando aqui é desejando. É como um noivo deseja já estar com a noiva, vivendo para sempre. Esta é a oração e reflete o desejo de Jesus Cristo. Reflete o desejo de Jesus Cristo em já estar com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E ele finaliza no versículo 26. Ele ora para que a igreja permaneça no seu amor. E quando a gente fala de amor, nós temos que lembrar que Deus é amor. O amor, ele flui da própria essência e presença de Deus. E se aquele que se diz ter a presença de Deus não tem amor, não tem a presença de Deus. É por isso que Jesus, praticamente, ele está relembrando aquilo que ele já falou para os seus discípulos. No capítulo 15, no versículo 12, ele diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No versículo do capítulo 15 ainda, no versículo 17, ele vai dizer, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, ele vai dizer assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, gera amor em nós, porque Deus é amor. E é essa a intercessão de Jesus por nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como anda a tua vida. Alguns pensam que foi abandonado por Deus, alguns pensam que Deus não está nem aí com você. Mas sabe de uma coisa? Jesus intercedeu por você. Jesus intercede por você diante do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele está pronto a pelejar e a interceder por nossas vidas.
Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.